para a gente ir para Santa Ceia, mais um sonho. Sonhei que me matava, você se matava com a facada na cabeça e não saía sangue, e eu acordava assustada. Deve ser alguma ideia doida que você está tendo. Você mesmo dando a faca na sua cabeça, é? Sonhar se matando pode ser um espírito de extermínio, pode ser um espírito que quer matar você, e pode ser você com ideia louca. Na verdade, não é se matando fisicamente, é se matando a alma, né? Entendeu? Sonhar se matando, geralmente 80% dos sonhos se matando não é a pessoa se matando, é a pessoa se matando assim, juridicamente, emocionalmente. Que a pessoa pode se matar emocionalmente, ou seja, a pessoa pode perder tudo com as suas atitudes. Então tenha cuidado com as suas atitudes. E 20 é espírito de depressão e é espírito de morte. Espírito de morte também gera isso. Como é que nós vai saber? Nós vai saber pelos detalhes. E isso pode ser com você e pode ser também com alguém da sua família. Pode ser uma depressão, algo, uma ideia fixa, já que a facada foi na cabeça. Se a facada fosse no peito, seria na emoção. Na barriga, financeiro. Na bunda, financeiro. Na genitária, sexual. Na coxa, família. Cada lugar da facada é um lugar específico. E na cabeça, possa ser que você tenha ideias fixas. Ou de alguma forma você está se matando. Como? Abandonando, sendo abandonada, ou deixando para lá a sua felicidade. Geralmente, como eu falei, 80% dos sonhos se matando não é a pessoa se matando. 80% dos sonhos se matando é a pessoa se matando juridicamente. É como se a gente estivesse apagando nosso CPF, nosso CNPJ. Entendeu? E os 20? Os 20 são espíritos. Espíritos de enviados, demônios que querem ver você morta. E aí tem que se matando com o quê? No caso dela foi uma facada, mas pode ser com tiro, né? O pior é pulando de um buraco, pulando de um abismo. Sonhar se matando pulando do abismo é a pessoa que está fazendo merda na vida, ou pode fazer. Então, se você teve algum tipo desse sonho, se alerte, você mesmo pode se autodestruir. Sabia? Nós vivemos em ameaça constante. Os demônios, as pessoas ruins. Porém, às vezes, dá uma loucura na cabeça do cara e o cara pode botar toda a perder. Entendeu? Ideias fixas. A mulher casa com o alemão. A irmã tem inveja dela, porque ela casou com o alemão e a irmã é casada com o gigolô. O gigolô é sustentado pela irmã, tudo bem. O homem pode ser sustentado pela mulher. Mas tem gente que é sustentado pela mulher e ainda se torna aproveitador. Aí é outra coisa. Então a irmã convence a outra irmã que é casada com o alemão a se separar do alemão, porque o alemão é mão miserável. Só porque o alemão tem prateleira de ouro. Sim, mas alemão é alemão, brasileiro é brasileiro. O brasileiro não tem uma prateleira de ouro, se tiver vai tomar cachaça. Então, mas o alemão ele tem colher de prata, prato de ouro, mas eles querem que ele pegue esses pratos e dê para o gigolô. Então ela convence a irmã a separar do alemão e pedir uma pensão. Isso é suicídio. Isso é um suicídio. Quando ela falou comigo, eu digo: você está querendo suicidar, mulher? Que nada, eu posso arrastar uma pensão muito grande. Homem, você já tem um homem, para que pensão? Eu estou fazendo greve de sexo, pastor. Eu digo: pronto, você está suicidando, parabéns. Ela não gostou muito não, mas a gente tem que dizer o remédio às vezes é amargo, mas cura. Não faz isso não, mulher. O alemão, Deus te deu o alemão na praia, através de voto. O alemão gostou de tu na praia, tu mora na comunidade. É porque ele é miserável, pastor. Ele é miserável, ele deixa tu passar fome? Não. Quando ele veio aqui, ele gastou, só comigo, ele gastou quase 10 mil contos, só comigo. Ele me hospedou nos melhores hotéis da minha região. Um homem desse não pode ser miserável. Eu moro aqui, mas quando ele veio, ele hospedou ela no melhor hotel da Paraíba. E ele me hospedou também.
quase 4 dias. Seria hoje, cada diária, 1.500, mil e poucos reais no melhor hotel da cidade. Comeu nos melhores restaurantes. Ele queria até os mais caros, mas eu conheço a cidade. Aí eu disse, não, tem esse aqui que é bom e barato. Empurrou carro, porque o meu carro estava sem um motor de arranque. Ele empurrou no hotel que para a gente descer, o cara quer estacionar o carro da gente, ó. Aí eu disse, esse carro tem muitos segredos. Você não vai saber dirigir esse carro. Esse Corsa 1998. O Corsa, que se desligasse o Corsa ele não pegava não. Hoje ele tá bom, né? Então, gente, eu fiquei assim, mas eu falei para ela, não é assim criticando não, mas o tiro no pé é isso aí. É a mulher que quer que você deixe o marido e você vai ver de quê? Na minha igreja tinha uma irmã junta, a irmã era junta com o cara. Na época se perdia a aposentadoria, né? Cada época tem seus temores, né? Hoje eles querem dar aposentadoria só a metade, né? A turma gosta. Mas na época, assim, a mulher que era viúva, ela não podia casar de novo. Se ela casasse, os caras cortavam a pensão dela. Então, ela era viúva e tinha um outro viúvo. Todos os dois recebendo pensão. Então, eles não podiam casar. E a igreja criticava tanto ela. Teve um presbítero que encheu o saco dela. Ela veio para a igreja e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo, diga. O presbítero falou que nós é em pecado e vai tudo para o inferno. Toda vez que eu transo com meu marido, eu estou pecando, adulterando. Eu digo, não, a senhora não está adulterando não, que é um relacionamento estável. Pastor, eu não caso porque eu sou aposentada e ele é aposentado. Aí junta a aposentadoria dele com a minha, aí dá para nós fazer a feira aqui nesse sertão do mundo de Deus. Eu digo, certo. Mas o presbítero quer que a gente case. Me diga, quem manda na igreja, o presbítero ou o pastor? Olha, cabe de autoridade, Ela falou, eu pastor. Eu digo, quem é o pastor daqui? É o senhor. Eu digo, pois pronto, eu já enchi o saco da senhora, já? Não. Pois deixa o presbítero de lado, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu estou dizendo para a senhora que a senhora pode cantar no coral, pode dar o dízimo, pode dar a oferta, pode cantar. A senhora não está em pecado. Mas eu vou fazer um negócio com a senhora. Ela disse, pois não, eu vou fazer um casamento religioso com a senhora. Aí fizemos um casamento religioso com ela, um documento assinado em ata da igreja. Não vai estar assinado no cartório, tá entendendo? Então eu fiz essa manobra espiritual até para ela se sentir bem. Quem está me entendendo, gente? Senhor! O papel do pastor não é criticar, a gente tem que incentivar e fazer as pessoas viver bem. O presbítero achava isso aí, mas eu não achava. Então, que ele bota a sua igreja e vire pastor. Porque a minha opinião é esta. Posso ter minha opinião ou não? Eita, que autoridade, velho! Mas a gente brinca assim, mas é verdade. O presbítero pode ter a opinião dele. Eu respeito a opinião do presbítero. Mas quem é o pastor sou eu. E eu não digo que a senhora está em pecado, não. A senhora está casada com o senhor. Só que por causa dessa questão jurídica aí, cada um tem que sobreviver. Aqui é um sertão da moléstia. Então vamos fazer o seguinte, eu vou casar a senhora e vou casar em ata. Eita, que eu me arrepiei todinha, que autoridade. Tá vendo? Eu digo, eu vou casar a senhora para a senhora não sentir que está pecando, tá? A igreja vai patrocinar o casamento. A gente fez um bolo, ela alugou um vestido e fizemos o casamento dela numa noite de Santa Ceia. Foi uma bênção. E as pessoas nem perguntou, velho, se tinha papel, se tinha juiz. Mas o pastor é um juiz. E outra coisa, o livro Ata registrou o casamento dela. Então não é uma coisa escondida, não é um lepo-lepo escondido debaixo de uma moita. É um relacionamento estável. Entendeu? Mas foi tão lindo, velho. Tão lindo, tão maravilhoso. Os dois coroas casando. E eu dando a bênção para eles. E eu dei de coração. Não foi para brincar, não. Eles não eram milionários, eles viviam de salário mínimo. Um tinha ganho um salário e outro tinha outro salário, e dava para sobreviver, velho. Aí eu chego o presbítero e falo, pastor, o senhor... Eu digo, olha, eu tenho a minha opinião, o senhor tem a sua, mas me diga uma coisa, se essa mulher casar com esse homem e ela perder a aposentadoria dela, você vai dar a feira para ela? E se não der certo com esse coroa aí e ela vai ficar penando até que a aposentadoria dela seja renovada, você vai dar a feira para ela?
Falar é muito fácil, velho. Mas pagar tuas contas ninguém paga. Você tá entendendo? A mulher diz, pastor, eu sou casado com árabe, ela tem 4 mulheres. Pois fica aí. Pastor, só tá perdido. Não tô. É melhor ela ficar lá no meio das 4 do que ela vir trabalhar numa fábrica aqui ganhando um salário mínimo. Descontado. Descontado. Lá não pode. Lá a cultura não é 4, 5 mulheres, 10 mulheres. O cara não sustenta tudinho. Então pronto, é a cultura deles. A cultura árabe. O que tá me entendendo, gente? E assim por diante. A questão é a gente analisar a coisa. O pastor não pode ficar dizendo, deixe isso e se der errado. Deixa a fábrica, irmão, bota o seu negócio próprio. Não, peraí, calma, o macaco solta um galho quando tá com o outro na mão, o rabo. Calma. Deixa o seu marido, ele não presta. Calma, você nem tem que dizer que deixa nem não deixa, vamos orar. A oração não tem poder. Aí o cara vai com a incoerência da moléstia dessa, deixa o marido. Aí o marido deixa. O marido é raparigueiro, é puteiro, mas faz a feira. E a igreja vai fazer a feira dessa mulher? Pastor, mas ele tem rapariga, certo? Mas vamos orar para ele deixar as raparigas. Mas ele faz a feira, faz, pastor, não falta nada. Estou com o bucho cheio, os meninos tudo com o bucho cheio. Aí o cara diz, deixa esse desgraçada, a amante pega e ela fica chupando o dedo com uma pensãozinha tamanho do nada. E aí, velho? Tem que ter muito cuidado. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, porque eu tenho tanto medo, eu sou fraco. Nós somos humanos. Então tem cuidado no nosso aconselhamento. Eu já aconselhei, eu acho que eu já aconselhei errado, todo mundo erra, né? Mas o pastor, ele tem que ser... Então suicídio é isso aí. É melhor ficar labutando, né, pastor? Ficar labutando, né? Então assim, a questão é... O suicídio não é apenas a pessoa se matar. O suicídio é quando a mulher deixa o velho pelo um boy e vai ter que sustentar o boy. E o boy ainda vai pegar outras boias. Suicídio é quando o cara deixa uma firma para um trabalho, mas ele não fez um planejamento direito e depois ele fica chupando o dedo. Então a maioria dos sonhos com suicídio é isso. O seu anjo da guarda, que geralmente é um sonho que o anjo da guarda dá, um resumo, ele está dizendo, você está suicidando. A sorte não bate 2 vezes na mesma porta. Às vezes bate, né? Às vezes bate. Mas o peixe que a pessoa deixa de pegar, ele pula na água, não pega mais não. Pode ser que outro peixe venha, né? Então assim, o suicídio é isso. No mundo espiritual. Pode ser um suicídio mesmo? Pode ser um espírito, pode ser uma macumba, um feitiço. Mas 80%, a margem alta do suicídio é a pessoa que está fazendo um suicídio. Ou sonhar com alguém suicidando e não saber quem é. Pastor, eu sonhei com alguém suicidando. Quando você sonha com alguém que não sabe quem é uma possibilidade muito grande desse alguém ser você. O cara sonhou com alguém suicidando. Quem é? Não sei não. Era homem ou mulher? Homem. E ele é homem. É alguém da tua família ou você. Mas eu não tenho pensamento suicida, não. Deixou a mulher. A mulher era filha do empresário, era espírita. O empresário também espírita. Aí a mulher cheirava na bunda dele. Tudo que ele tinha era a mulher que dava. Olha o suicídio aí, ó. E hoje? Vive no banheiro batendo punheta e sem nada na vida. Porque tudo que tinha era o sogro que dava. Mas vem com esse negócio de religião, porque a mulher é espírita, mas uma mulher é espírita, mas uma mulher de Deus. Dá para pensar nisso? Deu tudo para ele, velho. Tudo. Ela não era feiticeira, ela gostava desse negócio de Allan Kardec, alma, reencarnação, uma alma entra, outra alma sai, entra, sai. Tome alma. Mas assim, não era assim de fazer feitiço, de chamar os espíritos. Não. Eu gostava tanto dela, embora que eu tive pouco contato com ela, que eu guardei a foto do casal durante anos. A foto do casal veio quebrar agora, mas eu guardei durante uns 6 anos a foto do casal. Achei tão lindo o casal. Aí o suicídio é isso. É o cara fazer uma merda, cagar e pular dentro do buraco. O pior do suicídio, se for no pescoço, é no relacionamento. Toalha no pescoço, corda no pescoço. No caso dela foi faca na cabeça.
Então essa faca na cabeça pode ser ideia fixa, violência, agressividade. Você tem que ter cuidado se você não tem agressividade, violência, né? Pastor, eu não sei porque os homens não gostam de mim. Vai te lascar, todo homem é uma miséria. Eu sei porque os homens não gostam de você. Essa merda de homem, só porcaria, só porque tem uma pimba. Vai te lascar pra lá. Essas bostas de homem são tudo uns bosta. E eu não sei porque os homens não gostam de mim. Quem é que descobriu? No caso dessa outra mulher. Eu vou contando exemplos, né, da vida. A mulher chegou e disse: eu não sei porque os homens não gostam de mim. Essa merda de homem, essa porcaria de homem. Eu não sei porque os homens não gostam de mim, esses peixes, essas misérias. Epa! Como é, rapaz? Você não sabe porque os homens não gostam de você? Sei nada, porque essas desgraças não gostam de mim, essas pestes, essas misérias. Eu vou adivinhar, tá? Nhau, nhau. Que é isso? É o cosmo entrando. Nhau, nhau. Que é isso? É o cosmo saindo. Nhau, nhau. E agora? O que é? É o cosmo entrando e saindo. Eita! O Cosmo acabou de dizer que você é bruta demais. Você é bruta demais. Bruta, estúpida, é bruta demais. No caso, essa mulher e essa outra. Estou usando um sonho para explicar a outra. Tá entendendo, gente? Para não ficar entendido mal. Entendeu? Eu estou falando sobre suicídio nos sonhos. Suicídio nos sonhos. O que é que significa? No caso da facada na cabeça é uma ideia fixa. Mas eu estou falando essa mulher outra mulher, preste atenção, que eu pego um sonho e fico explicando outros. Eu uso o sonho como base, né? Aí ela, eu não sei por que esses diabos, essas misérias, não gostam de mim. Eu digo, eu vou perguntar pro Cosmo, tá? Nhau, nhau, que é isso? É o Cosmo entrando. Nhau, nhau, que é isso? É o Cosmos saindo. Nhau, nhau. O que é isso agora? É o Cosmos entrando e saindo. Olha. Pedir a Jesus Cristo para a gente saber se relacionar. Tomara que a gente aprenda, né? No caso, a maioria do suicídio nos sonhos é alguém seu, você ou da família que está suicidando. Esse suicídio às vezes não é físico, mas é emocional e financeiro. O cara entra na parâmada, aí a parâmada, chega uma hora que os homens vai lá do tipa, e a do tipa lasca quem está na pirâmida. Não é gente ruim não, tá entendendo? Mas é porque os banquês, que é em francês banquês, eles têm concorrência, entendeu? Eu já vi gente perder 40, 50 mil assim. Mas aí por quê? Onde é que foi esse dinheiro? Para onde é que foi esse dinheiro? O gato comeu. Para onde foi o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. O gato sumiu. Onde está o dinheiro? Essa música é velha. É do tempo de uma amiga minha do chart, que ela nem está aqui. E aonde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. Gato sumiu. Onde está o dinheiro? Laralá. Aí tem vários suicídios. O pescoço geralmente é relacionamento, né? Da cabeça é ideias. Ideia fixa. Essa menina, eu não consegui mais ter contato com ela. Se ela estiver me ouvindo, liga para mim, eu gosto tanto de tu. Eu queria saber se você se separou do alemão ou não. Mas se você se separou, você suicidou. Porque o alemão gostava de você, cheirava na tua bunda. Vamos ver se você acha um homem diferente, igual, né? E a pensão é até uma certa idade, né? Quem é que lembra dessa música? Onde está o dinheiro? Gato comeu e ninguém viu. Gato de Basília, do Rabão. Onde está o dimbeiro? Que música é essa, pastor? É em latim. Aprenda latim, menino. Bem, eu não tenho culpa de você não saber latim, entendeu? Onde está o dinheiro? E ninguém viu. O gato sumiu. Onde está o dinheiro? Lará.
É. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? E ninguém viu. O gato comeu, o gato comeu. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Tá lá em Badila. Olha! Hã? É a música antiga, né? Isso é do tempo de Alcione, que Alcione é coroa. Olha, olha. Eu nunca ouvi essa música, não. Nunca ouviu? Essa é a irmã daquela. Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Eu mato. Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Epa! Café benzido na cueca. Ai, meu pai. Se faltar pano de café, Alcione, pode usar minha cueca, tá? Fica benzido o café. Quando aqui em casa falta pano, a gente usa cueca. É tudo sagrado, Aí, então, essa música do gato comeu o dinheiro é parente da cueca. Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Essa música é antiga, 1960 e alguma coisa, Olha, um pano é pano sagrado, né? É pano sagrado. Olha, que maravilha, velho. Então, ó, pronto. Tem mais alguma pergunta sobre sonhar com suicídio? Aí tem o sonhar com suicídio. Você tem que sonhar com suicídio outra pessoa. Aí outra pessoa pode ser você e você pode ser outra pessoa. Depende dos detalhes. Aí o pior dos sonhos com suicídio é pulando de um buraco, de um monte. É um fracasso danado na vida. O anjo está dizendo, não arrisque não. Vá devagar. Rim com ele, pior sem ele. Pior sem ela. Eu já comi muito pinhão sem ela. O que é pinhão sem ela? A pinhão sem ela é gostoso. Pinhão sem ela com farinha. Quando a gente é novo, meu amigo, a gente tem uma bentoneira. O que entrar, a gente come. Aí depois que o cara chega a uma certa idade, não pode ficar comendo muito óleo. Mas o pior sem ela, o ruim é que ela tem muita espinha. Mas é gostoso, é uma sardinha. É uma sardinha grande chamada pior sem ela. Por que esse nome, pastor? É porque sem ela é pior. Então com ela dá pra gente ir sobrevivendo. Olha. Então, tem alguma pergunta sobre suicídio? Obrigado, pastor, pela interpretação. Obrigado, foi você a menina, foi? Tem cuidado com ideias fixas, viu? A faca na cabeça, né? Aí só ia morrendo é outra coisa, tá? Aí já é outra interpretação. Aí tem que saber os detalhes. Mas é muito interessante isso aí. Pode ser parentes. E essa morte pode ser física ou é momó. O quê, rapaz? É momó. Emocional, financeira. O suicídio também. Na maioria dos casos é emocional ou financeiro. Se tiver mais alguma pergunta, pergunte. E muito obrigado por compartilhar comigo os seus sonhos, tá? Compreenda bem, quando eu pego um sonho, eu saio, sonhei com um gato, o gato amarelo, gato azul, gato do rabão, rabo pequeno, rabo médio, rabo gigante. A pessoa, eu tento esmiuçar o máximo para que alguém que teve o mesmo sonho que você compreenda os sonhos dela, entendeu? Que esse sonho com suicídio, como é que você pensou em suicídio? Por que esse sonho? O sonho é um trabalho danado para produzir essa imagem na cabeça da pessoa, o clima, o momento, e de repente você sonhar com isso, é o anjo avisando alguma coisa, tá? E o pior é pular de um monte, pular de um abismo. Quer dizer que a pessoa vai arriscar tudo. Mas tem alguns sonhos que tem variação de vara. Por exemplo, pastor, eu sonhei pulando de um monte, que é suicídio. Eita, lasqueira, irmã. Mas só que quando eu pulava, pastor, eu abria os braços e saía voando. Aí já mostra. Você vai arriscar, mas vai dar certo. Aí já muda a interpretação do sonho. Mas o outro, pastor, eu pulei de um abismo, certo? Eu era muito alto, eu desci. Aí tem descer de costa, tem descer de frente, tem descer de pé. De costa é total, derrota total. De pé é uma derrota temporária. E de frente é uma derrota. Cabeça para baixo, aí lascou. Aí, quando ela ia batendo no chão, ela acordou. Aí fracasso. Mas esse fracasso vai ser produzido por ela mesma. Ou seja, ela vai
arriscar uma coisa que não devia arriscar. Entendeu? Hã? Ok? Deixa eu ver se dá para fazer mais um sonho agora.